Falo também sobre os fins dos tabus para Atlético Mineiro e Fluminense, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e mandarem todos os comentários que quiserem sobre quaisquer assuntos. Combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Separei 2 jogos na Série B para você estar fazendo a sua brincadeira. No jogo entre Brusque e Mirassol, vou na vitória do Brusque. Já no jogo do Vila Nova contra Guarani, vou na vitória do Vila Nova. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código CORTEG, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, outro que colocou fim a um tabu. O Galo nunca havia vencido em sua nova casa, a Arena MRV, nos confrontos contra o Cruzeiro. Eram 3 jogos, com 2 derrotas e um empate. A vitória veio na noite desse sábado, 3-0 contra a Raposa, passeio no primeiro tempo. Primeiro gol marcado aos 26, só pegar a lista direitinho aqui, o Zaratio abriu o placar aos 26, o Paulinho fez logo depois, e no finalzinho da primeira etapa o Arana deu números finais, 3-0, 2 assistências do Scarpa, outra assistência do Hulk. Galo chegou a tirar sarro do Cruzeiro nas redes sociais depois dessa primeira vitória, escrevendo o seguinte, abre aspas, assim como o nosso rival, o Tabu, com 3 Bs, em referência à presença do Cruzeiro na segunda divisão, ficou em segundo plano na Arena MRV, voltem sempre. É importante contar que os gols do Galo aconteceram entre os 26 e os 47 minutos, ou seja, no intervalo de 21 minutos o jogo se decidiu. Na etapa final o Atlético tirou o pé, diminuiu o ritmo até para se poupar, tem jogo da Libertadores no meio da semana, enquanto o Cruzeiro melhorou, até queria chance para diminuir o placar, mas ficou no 3-0 mesmo. Só para completar, o Atlético chega a 5 pontos no Campeonato Brasileiro, vinha de 2 empates, enquanto o Cruzeiro tem 4 pontos, o Galo o 5º colocado, o Cruzeiro o 9º. E o Galo deitou, né? Primeira vitória do Atlético no seu novo estádio, nos confrontos contra o Cruzeiro. Eram 3 jogos com 2 derrotas e um empate, agora uma vitória, um empate, 2 derrotas, e ainda teve gozação dos dirigentes do Atlético por meio da sua conta social, lembrando das 3 vezes em que o Cruzeiro disputou a Série B. Scarpa destravando o Galo promete, melhorou muito. 2 assistências na vitória contra o Cruzeiro, ele vem em franco crescimento, acho que coincide com a saída do Felipão. Será que ele ainda tem algo a evoluir? O Bernardo chegando, quem sai para a entrada dele? Acredito que o Vargas fica. O que esperar do Atlético esse ano? Abraços. Cara, para mim tem que jogar Paulinho e Hulk lá na frente, Bernardo e Scarpa. Você precisa encontrar um jeito para que esses 4 atuem do meio para frente. Aí você tem um pouquinho mais para trás o Zaratio, que vai ter que atuar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais defensiva, e talvez o Batalha, o Otávio tem jogado bem, enfim, são bons predicados, o time do Galo é bom, e a troca de comando foi super importante. Scarpa numa ponta, Arana na outra, Bernard correndo que nem louco, e o incrível Hulk. Galo promete se reforçar, precisa melhorar o sistema defensivo. Eu tô com cara de óculos, tá? O que aconteceu? Por que teve essa disparidade tão grande no clássico de sábado? O Atlético, o Cruzeiro meio que esboçou alguma coisa com 10 minutos e depois o Atlético saiu atropelando e no finalzinho aquela pressão meio estéril do Cruzeiro. E por que isso aconteceu na sua avaliação? Eu acho que você já começou o programa dizendo, né? Eu acho que essa disparidade do elenco, né? O que faz a grande diferença hoje entre Atlético e Cruzeiro para mim é o elenco. Né? O Cruzeiro ele conseguiu segurar o Atlético ali 10, 15 minutos do primeiro tempo e depois até com uma pressão alta, estava incomodando o Atlético, mas na sequência do jogo mesmo, até o próprio primeiro tempo, acho que o primeiro tempo foi onde o Atlético conseguiu marcar os 3 gols, conseguiu impor o ritmo que eles gostariam e conseguiu, obviamente, a vitória para mim no primeiro tempo. E o Cruzeiro sofreu muito. No segundo tempo ele conseguiu reagir um pouquinho, mexer um pouquinho taticamente, conseguiu melhorar o time, mas eu acho que o elenco do Atlético hoje é muito forte em vista do elenco do Cruzeiro. Elton Novaes, boa tarde. Boa tarde, HG. Tirou o pé mesmo, né, Elton? Ficou muito claro, né? E no finalzinho o Cruzeiro acabou conseguindo criar pelo menos as 2 chances ali no finalzinho com o Barreal, mas assim... Eu tendo a dizer também que o Cruzeiro mudou a postura dele no segundo tempo. Isso é fato.
O Atlético com as substituições, sim. E o Atlético também, quando ele faz a substituição do Zaratio, a saída do Zaratio, já mostra que o time voltaria para o segundo tempo com uma intensidade um pouco mais baixa, que é a questão do poupar, é um pouco tirar o pé. Sim, isso aconteceu. Mas também a gente tem que avaliar a melhora do Cruzeiro, o entendimento do Cruzeiro melhor para aquele segundo tempo ali, para tentar minimizar aquele prejuízo. E o Cruzeiro foi para cima do Atlético e o Atlético tentando jogar simplesmente na boa. Ou seja, buscando um contra-ataque, buscando uma bola mais longa. Então o Atlético não é só a questão do tirou o pé. A gente tem que olhar sempre o que o outro adversário tentou fazer para minimizar aquele sofrimento que estava acontecendo. Porque se continuasse da maneira que estava o primeiro tempo, era isso que ia acontecer. O Atlético mostrava no primeiro tempo que ele poderia fazer mais gols no momento que quisesse. É claro que isso é entre aspas, né? Que a gente é o termo coloquial para a situação que era demonstrada no primeiro tempo. Mas o Cruzeiro no segundo tempo tentou algumas alternativas e o Atlético com o placar totalmente a seu favor e sabendo que tem uma partida importantíssima e dificílima contra o Peñarol, que é líder do campeonato uruguaio no momento, vem com o Diego Aguirre aqui novamente reencontrando o Atlético. Então o Atlético tem uma partida muito difícil amanhã, assim como o Cruzeiro. Então tudo isso ali foi fazendo o jogo diminuir a intensidade e o placar já estava nos braços do Atlético. Estava nos braços do Atlético, construído com uma facilidade que eu, sinceramente, Valu, não esperava. E eu queria que você me respondesse. Porque a culpa já foi de um monte de gente, de um monte de profissionais. Aí fala-se de uma cobrança mais dura para cima dos jogadores. Mas será que os mesmos critérios da montagem desse elenco que entregaram hoje para o Seabra são os mesmos adotados para a contratação de treinadores no Cruzeiro? Quando é que essa culpa, se é que você pode chamar assim, vai recair em cima exatamente nos ombros de quem tem que segurar essa pica aí, Valuzão? Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos e os telespectadores. Quando o Ronaldo Nazário realmente parar de trocar apenas as cadeiras do futebol. Exemplo, jogadores deixam o Cruzeiro, técnicos deixam o Cruzeiro, mas o departamento de futebol, no entendimento do Ronaldo, faz o trabalho certo o tempo todo. Eu discordo de você quando você tira do colo do Seabra. Eu acho que ele tem a responsabilidade, sim, já por esses 4 jogos, mas não a maior responsabilidade do que está passando o Cruzeiro nesse instante. Para mim, o principal responsável é o departamento de futebol do Cruzeiro, que em mais uma oportunidade, o Cruzeiro, de 9 contratações nessa primeira janela, apenas 2 são titulares. Ou seja, o time que entrou em campo contra o Atlético é todo um time 2023, mais o Rafa Silva 2022. Então, assim, já se chegou à conclusão de que os outros, com exceção do Léo Aragão, que é goleiro, aí você coloca 8 jogadores, os outros 6 jogadores do Cruzeiro já foram diagnosticados que não servem mais para o clube. Ninguém sabe, por exemplo, o que pode oferecer uma zaga Vidalba e Zé Ivaldo. Eles não foram testados no Campeonato Mineiro. Larcamón jogou 90 dias de trabalho pelo lixo. Então, assim, eu acho importante determinar o principal responsável por esse momento do Cruzeiro é o departamento de futebol. O Seabra tem sim as questões em que ele é responsável, afinal de contas ele é o técnico, ele é o responsável à beira do campo e entendo o que já disseram tanto o Caçapa quanto o Elton, a distância de Atlético para o Cruzeiro, a gente sabe que ela é abissal desde o ano de 2020 para cá, mas o Criciúma não está mais distante do Atlético do que o Cruzeiro, porém é mais organizado, lá tem um trabalho mais longo, coisa que é totalmente utópica em se falando do Cruzeiro hoje, que troca os técnicos a cada 4 meses. E o mais interessante é que quem faz essas trocas está bem assentado nos seus lugares, que é o departamento de futebol. Então, assim, de uma forma definitiva, eu acho que o departamento de futebol é o maior responsável por esse momento do Cruzeiro. Falando um pouco do jogo, o Cruzeiro esteve em campo durante 10 minutos. E ficou muito claro, né, a diferença de intensidade quando a gente fala de um meio-campo com Lucas Silva, Ramiro e Machado, e do outro lado a gente viu o Alan Franco, o Zaratio, realmente o Otávio em uma rotação completamente diferente. Alguém pode falar, mas e o Fluminense, que tem
Paulo Henrique Ganso como titular e não tem o seu aspecto físico como grande destaque. Mas ele tem André e Martinelli que correm, eu nem vou falar do que eles jogam, que correm para 7 talvez no Fluminense. Cruzeiro, muito espaço, os gols criados, acho que não entenderam ainda a forma que o Gabriel Milito joga, com o Scarpa sempre dando aquela opção pelo lado de campo, e o Scarpa é um jogador que tem qualidade, se ele tiver qualidade. Atlético resolveu o jogo em 22 minutos, não consigo ver, diferente do Elton, melhora alguma no Cruzeiro, normal de qualquer equipe que está vencendo por 3-0, o Caçapa pode falar melhor, ela jogar de uma forma a se desgastar menos, tendo a bola com uma circulação diferente. Acho que o Cruzeiro não tem absolutamente nada desse jogo que se possa ser aproveitado, e já na conta do Seabra são 9 gols tomados em 4 jogos, ou seja, a gente está falando de uma média, nem precisa de ser bom de matemática, de mais de 2 gols por partida, e um time que tem as limitações que tem o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de sofrer tantos gols. Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos com as notícias do Atlético Mineiro, que tem mostrado muita evolução com o novo técnico Gabriel Milito. O Scarpa tem jogado muito bem nos últimos jogos. Vargas também tem mostrado bom desempenho. O Galo encontrou no Milito o futebol que estava faltando com o Filipão. Mas enfim, deixa a sua opinião nesse vídeo sobre a sua análise e deixe seu like também. Se você ficou nesse vídeo até aqui, não esqueça de dar aquela moral de seguir o canal. E também não esqueça de deixar o seu like, para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente poste cada vez mais. Conto com a sua colaboração, tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau.